Olá, pessoal! No ar, mais uma vez, o Odontologia Objetiva, o programa que fala com vocês sobre o diagnóstico assertivo e a clareza no planejamento para todos os dentistas. Aqui, Amanda Fernandes. E aqui, Marcos Abocieri. Sejam bem-vindos à nossa segunda temporada. Então, a gente está muito animado, porque a segunda temporada aí, os temas são bem picantes e relevantes. Eu tenho certeza que todos os dentistas que querem procurar ter um diferencial, ainda mais num momento como agora, né, esse pós-Covid, a gente está muitas incertezas, mas uma garantia eu tenho: quem souber fazer diagnóstico melhor e o planejamento melhor, vai sair na frente. É isso aí. E quem não conhece o programa ainda, fique sabendo que a gente tem a primeira temporada toda gravadinha para vocês, assuntos muito interessantes. Depois procura lá, dá uma olhada na primeira temporada que vocês vão gostar. E hoje, começando aqui temporada nova, assuntos novos, vamos conversar então sobre o nosso grande amigo de trabalho, instrumento de trabalho que a gente está sempre do nosso lado, a gente não pode deixar de usar, que é o articulador semiajustável. Marcos, por que todo mundo odeia o articulador? Bom, essa foi uma das coisas que a gente mais observou aqui no ano passado. Quando a gente fala do articulador, a maioria das pessoas tem um certo trauma do articulador, né? E hoje, nesse programa, nós vamos tentar desvendar quais são os principais traumas que as pessoas dentistas têm para não usar um equipamento tão importante como esse, né, Amanda? Primeira coisa, né? Assim, graduação. O aluno está lá na graduação, está lá na sua lista de material, um articulador semiajustável, arco facial, assim, acho que qual é a primeira impressão que ele tem lá na graduação, né? Vamos usar o articulador agora, montar o paciente no articulador para fazer o quê? Isso é uma grande questão. E tem mais, as últimas faculdades, muitos não estão nem adotando o articulador semiajustável com arco facial já. Então, já existe até uma deficiência, inclusive, tem gente que não traumatizou na graduação. Tem gente que nem teve o trauma. E tem gente que nem teve esse trauma e nem acha importante também. Pois é, assim, eu já ouvi muitos profissionais, dentistas, em cursos, já ouvi profissionais técnicos em laboratório dizerem que não é necessário. Não precisa, ou se você vai usar o articulador semiajustável para montar ali o seu tratamento, para que vai usar o arco facial? Assim, então, vamos falar sobre cada uma dessas partes do articulador? Vamos falar primeiro do que você está falando sobre a graduação. Certo. Os que foram traumatizados, né? Na graduação, o que acontece é que a percepção que eu tenho, pelo que eu recebo de feedback, eu não estou aqui querendo criticar nenhuma graduação específica, nenhum tipo de curso, nenhuma faculdade, não. A gente vê que isso é uma questão geral, né? É uma questão realmente geral, ou seja, vários profissionais se formam e vários profissionais em várias épocas têm problemas de gostar ou não do articulador. Inclusive é um item que é colocado à venda, né? Depois da A grande maioria das pessoas recicla o articulador vendendo logo após se forma, ou então logo após aquelas matérias que exigem, como prótese total, algumas exigências em prótese mesmo. Mas a grande questão, Amanda, é que dentro do desenvolvimento profissional do dentista ali naquele tempo de graduação, as matérias que usam o articulador, elas talvez não incentivem muito o aluno a desenvolver um raciocínio lógico da importância do articulador. Fala-se que é importante, mas o que acontece depois na prática? Olha só qual que é a grande dificuldade que eu observo dos alunos. Ele aprende em algum momento na faculdade, ele aprende que precisa montar um articulador, ele aprende a montar aquele equipamento, aquelas coisas, arco facial, aquilo tudo, sempre é tudo difícil, até fazer uma extração é difícil para quem está começando, e o articulador entra nessa mesma, apesar de uma extração às vezes daqui a pouco não ser tão difícil, mas na graduação tudo é mais difícil. Então ele aprende a fazer algo difícil, vamos colocar assim, ponto. Assim como ele aprende a fazer cirurgias difíceis, na cabeça dele é difícil.
Só que chega na hora da prática, aonde está o problema, Amanda? Chega na hora da prática, você aprendeu na teoria, fez o laboratório, montou às vezes no colega, né? Fez aquele laboratório de montagem, ok, achou bonito, achou legal, alguns gostam, outros não gostam, mas na hora de usar na clínica integrada, não é cobrado. Então o cara pensa assim, porra... Acho que falta um motivo, né? Por que eu estou usando? Por que eu tenho que aprender isso? Porque chega na hora lá da clínica, faz uma prótese, faz uma coroa, faz sei lá, uma fixa, faz a endo. E eles mal sabem que boa parte do diagnóstico poderia ter sido desvendado utilizando o articulador. Os alunos não sabem, algumas vezes os professores não sabem. E aí, o que vai acontecer? Ele sai da graduação pensando assim, poxa, eu não usei hora nenhuma, eu só usei naquela matéria específica, ou matéria de oclusão, às vezes na matéria de prótese total, em alguns casos na matéria de prótese, mas utilizando para casos complexos. Ou seja, ele imagina que aquele equipamento é para usar quando for um mega especialista. E aí ele sai assim, poxa, eu não usei mais nenhuma vez na graduação. Passei por todas as disciplinas, todas as clínicas, me virei sem ele. Ele forma pensando, então, para que eu vou usar? Se eu achei difícil montar, porque na graduação tudo é difícil, por exemplo, o cara aprende a fazer extração, né? É difícil aprender a teoria ali e tal. Aí quando ele começa a fazer isso na prática, ele vê que chega, quando na prática ele precisa fazer, depois quando ele se forma, ele tem que fazer, ele vai melhorando, ele vai ter uma hora que ele acha fácil. Então, todas as técnicas passam por esse processo de aprendizagem, aonde tudo é difícil no começo. Mas se você entende que é importante, você começa a praticar, torna-se fácil. E na graduação, eu vejo que eu passei por isso. Eu não estou nem falando de ninguém. Eu mesmo me lembro de raros momentos onde a gente usou o articulador, no sentido de usar, e eu me formei, fiz especialização e mestrado em prótese, em reabilitação, e mesmo assim, a utilização do articulador ainda era restrita. Sim, e você falando assim, eu também me lembro, né, retornando aqui aos meus períodos de graduação, de especialização em prótese também, a gente pensava exatamente dessa forma, né? Ah, tem um caso muito complexo para fazer, vou precisar devolver uma nova oclusão para o paciente. Ah, então nesse caso aqui eu vou precisar do articulador para fazer esse tratamento nessa nova posição de oclusão. Então, aqui eu vou usar o articulador. Agora, você comentou uma coisa interessante que era sobre o diagnóstico. Você falou que dá para fazer todo tipo de diagnóstico no articulador. Como assim? Então, isso aí é uma característica que leva as pessoas a ter um segundo trauma. Porque eles acreditam, antes de falar para que ele serve, eu quero explicar por que as pessoas acham que o articulador não é tão útil quanto parece. Ou até mesmo, ontem eu fiz uma live com uma dentista de 44 anos de formado, doutora Nemísia, e ela contou que ela fez vários cursos de oclusão, de prótese, não sei o quê, e ela até montava articulador, mas assim, nesses casos complexos. Que na cabeça dela, os casos complexos eram casos mega difíceis e que só o articulador poderia ajudar. Mas aí qual que é o grande peguinha disso? O peguinha é que a pessoa que usa o articulador nos casos complexos, primeiro, não está treinada a montar. Então sofre para montar. Porque... E aí o caso complexo fica mais complexo. E depois, ele, na cabeça dele, porque ele não pratica, aquilo lá é difícil, a montagem na cabeça da pessoa às vezes é difícil, porque ele não pratica. Chega o laboratório. O que o laboratório faz? Ele monta e tem um detalhe. Pessoal, não sei se vocês que estão nos escutando aí já passaram por isso. Você tem todo aquele trabalho de montar um articulador. E eu escutava, dentro dos meus cursos que eu fiz antes, que você monta o articulador, doutora Amanda, você vai montar o articulador, por quê? Porque quando chegar na hora de instalar a prótese, vai estar certinho. É só chegar, colocar aí, porque o articulador, o cara já fez os ajustes todos lá, zerado bala, é só você fazer isso. E o que acontecia na prática? Você fazia botar o articulador, você teoricamente achava que estava montando tudo certo,
E aí, na hora de ajustar, o que acontecia? Tinha ajuste pra caramba. Eram muitos ajustes. Então, a pequena chama do incentivo de motor articulador, que era não ter ajuste, as pessoas se sentirem mais confiantes. Que já era desestimulado ali mesmo, né, o dentista. Na primeira montagem, que ele chega e recebe o trabalho de 6 coroas, ponte fixa, sei lá o que, na cabeça da pessoa que ele está planejando, ele chega, o que tem que fazer? Ajustar. Um par de ajustes na boca e mandar de volta. Então, a pequena chama era cada vez mais minada pela experiência negativa a experiência, não é que negativa, a experiência de falta de aplicabilidade clínica do articulador. Então, assim, esse trauma, ele foi trabalhado na cabeça das pessoas desde para mostrar que ele só serve para fazer coisas de tratamento. Não, e até a dificuldade de comunicação com o laboratório também, né? Quando vinha o caso, todo montadinho direitinho pelo laboratório, o laboratório estava achando que estava tudo certo. Você colocou lá, não está nada certo, teve que fazer um monte de ajuste. Você devolve reclamando. E o laboratório fala, não, mas eu montei direitinho, como que deu ajuste? Não. Aí o técnico falando que o dentista não montou direito, aí o dentista falando que o técnico não executou seu trabalho direito. Porque então, assim, o pouco de vontade de montar casos de articuladores já mina. E eu recebi um comentário aqui, que eu estou olhando aqui, olha só. A Maria Antônia, ela mandou o seguinte comentário. Toda vez que eu montei o articulador, eu me decepcionei. E aí, quando eu vi isso aqui, falei, cara, por que as pessoas se decepcionam montando o articulador? Porque elas aprendem que o articulador serve só para tratamento. E assim, e que o processo do articulador, ele vem no final. Então, assim, o que leva a pessoa a pensar que todo o estudo de oclusão e desoclusão que precisa acontecer é no final, na entrega. No final do tratamento. Ou seja, você manda ao laboratório, terceiriza o planejamento de casos complexos, você recebe um planejamento, você faz aquilo lá, ajusta pra caramba na boca, volta no laboratório, demora várias consultas, e a intenção de ajuste oclusal vem aonde? Só na entrega mesmo. Só no final. Então, a percepção de colocar os conhecimentos, ou os poucos, ou aqueles que a duras custas a pessoa conseguiu obter com o aprendizado de usar o articulador, ela vai vendo que aquilo ali não funciona tão bem. E aí ela vai observando que quando terceiriza o planejamento e quando ela experimenta, tem que provar de novo, e que tudo aquilo que às vezes acontece, que dá trabalho, que não deveria, e na cabeça dela todo o conhecimento de oclusão vem no final, na hora de ajustar. Sabe por quê, mano? Porque a maioria dos cursos de graduação mesmo, ou até muita especialização, o professor faz a coroa, o aluno faz a coroa. Aí ele fala assim, moldou bem? Moldei. Provou? Tá ótimo. Adaptação? Ótimo. Agora checa a oclusão. Ou seja, a percepção da análise de oclusão e análise funcional, ela vem no final do tratamento. Então as pessoas aprendem a usar o articulador para executar o final do tratamento. Então, assim, eu acho que esses dois grandes traumas, ou seja, os 3 traumas, o trauma da graduação de se parecer difícil depois não usar, o trauma depois que a pessoa se forma e ele manda para o laboratório não usa o articulador, tira, eu não estou julgando que os técnicos, pelo amor de Deus, eu sei que os técnicos, inclusive vai ter uma dentista teve uma live com a dentista que é filha de protético que falava isso. O maior desejo de um protético é que chegue um caso bem planejado, ele só precisa executar a parte dele, que é a arte de ficar bonito. E não deixar o dentista terceirizar. E não ele ter que planejar a sua prótese. O seu tratamento reabilitador. Então, assim, esse trauma, muitas vezes, quem está aí escutando a gente, assistindo, eu acho que vai se identificar bem com o que a gente está falando. E aí, só para agora te responder o que você me perguntou, a grande sacada está relacionado com
a percepção do quanto a gente pode usar o articulador e quanto eficiente pode ser esse dispositivo para o diagnóstico e planejamento, Amanda. Você já passou por isso também, essa experiência de ouvir as pessoas comentarem que usar articulador só no final? Como é que é essa experiência o senhor também? Primeiro, assim, eu ouvi as pessoas dizerem que não usavam, justamente por toda essa dificuldade, né? E quem usa está acostumado a usar realmente só para montar aqueles modelos, para mandar para o laboratório e executar o tratamento, né? As próteses, fazer, ou então o próprio laboratório já insera, entendeu? Você quer fazer um trabalho grande, extenso, né? Que envolve todos os dentes do paciente, aí os colegas estão acostumados a montar, mandar para o laboratório e insera aí e depois a gente prova. Entendeu? E a maioria não usa também o arco facial. Já ouvi de vários laboratórios, né? Às vezes eu mandava o arco facial para ele, agora monta aí com o arco facial direitinho. Aí o laboratório, não, mas a gente não usa isso aqui não tem necessidade, doutora, não precisa. A gente usa a mesinha aqui, o plano de Camper direitinho, vai ficar jóia. Então, assim, perdeu-se muito, né, essa função, né, do arco facial e do articulador. Para que eles servem realmente? Que vantagem que eles podem trazer? Então, e isso aí é muito legal, porque essa desconstrução do articulador vem muito disso. Porque, pensa, o laboratório... agora vamos pensar comigo assim. O laboratório também, a gente falou do dentista. O laboratório pensa, o cara faz tudo isso, manda para mim o arco facial, manda não sei o quê, chega na hora vai ter que fazer ajuste mesmo. Então faz o plano de Camper, que é mais simples, que dá tudo certo. Porque a grande questão maior peraí, o ponto que é importante, é que a gente vai falar aqui hoje, que eu quero que as pessoas aprendam, tenham noção pelo menos, que o articulador deve ser utilizado no começo do planejamento. No começo de tudo. E não dessa forma. E não no final, e não para tratamento somente. Então, o laboratório não está errado em fazer isso. Por quê? Porque o dentista que está mandando aquele arco facial, eu não sei se foi o seu caso nessa época, você também não tinha muita noção da necessidade daquilo. Tanto é que você aceitou, provavelmente, a ideia de que não precisa. Ou seja, o cara te joga a ideia, se você aceita, ele pensa, ainda bem que eu não usei, porque se ela acha que... Entendeu? E me dá trabalho para quê? Dá esse trabalho para quê? Agora, se nós começarmos a analisar toda essa questão de uma forma bem diferente, você vai ver que a mudança ela vai começar pelo profissional dentista, que vai começar a montar os casos no começo. Vai utilizar o articulador não para tratar, para vender o tratamento, inclusive. Para lá no começo. Então, assim, a grande sacada que eu acho que vale a pena a gente salientar aqui e principalmente deixar aos nossos ouvintes conscientes que você odeia o articulador porque você não aprendeu a utilizá-lo da forma que mais te dá resultado, que vai te ajudar a planejar qualquer caso complexo. Nem que seja para decidir que você não vai tratar. Muita gente confunde que planejar casos complexos quer dizer que ele vai fazer os casos complexos. Muitas vezes, né, a gente decide em não fazer, por vários motivos, inclusive financeiro. Mas se você planeja, já é um bom caminho. E por que, então? Vamos entender por que ele é usado no início e para que ele é usado no início do tratamento. Vamos lá. O articulador, basicamente, ele vai ser utilizado no início do tratamento porque você vai fazer um diagnóstico. O que acontece? O arco facial, ele é uma medida extremamente importante para a gente fazer uma análise, porque dentro de um negócio chamado de diagnóstico, quanto mais informações nós tivermos, maior a chance de acerto. Mas a gente vai usar o articulador com arco facial para diagnóstico. O diagnóstico que eu faço ali na hora do exame clínico do paciente não é suficiente? Exatamente. O diagnóstico do exame clínico, ele é pouco suficiente e semelhante se a gente for comparar, por exemplo, com o próprio exame de raio-x. Ou seja, o exame que você pede complementar, que é o exame radiográfico e o exame do articulador, vão servir para mostrar exatamente aquilo que você não está enxergando. Por exemplo, fazendo um paralelo
com o raio-x. Às vezes, cáries interproximais ou lesões endodônticas, você não consegue ver olhando o paciente. Você pode ter 40 anos de formado. Você vai precisar de ter uma análise, de um exame complementar. E quando a gente pensa no articulador, que tipo de resultado quem está solicitando pode esperar? No articulador, o que você pode esperar dele é entender a dinâmica das coisas. Porque durante a consulta inicial, o paciente, às vezes, ele naquela tensão de estar no dentista, deitado naquela cadeira e fazer tudo aquilo, ele tem a tendência, às vezes, até ficar mais travado, não consegue demonstrar os movimentos que acontecem. E aí entra o primeiro ponto. A consulta do dentista, eu falo isso no geral, está focada em procurar bichos. Isso no geral. Focada em ver se o dente está torto ou não, se está bonito ou não. Ou seja, procura cárie, procura se está bonito ou não. E nesse ponto, está tudo certo, não tem nada de errado fazer isso. Só que a gente não está acostumado a entender a relevância de analisar a boca em movimento. Amanda? Mas eu não posso fazer isso durante o exame clínico? Peço para o paciente mover e tal, e aí eu vou conseguir enxergar. Isso vai ser muito interessante, porque é importante a gente entender que a boca, a mandíbula, está em movimento. Ela fica durante o dia praticamente poucos minutos fechada, tocando realmente. Quando você faz uma primeira consulta, a análise da dinâmica clínica, ela é muito importante. Tanto é que os nossos alunos e os ouvintes, eu vou sugerir você usar um afastador de foto, Amanda, e filmar os movimentos. Por quê? Porque quando você estiver depois analisando esse paciente já com articulador, por exemplo, esse vídeo vai ser muito útil. Então já começa a primeira mudança. A mudança, já na primeira consulta, está relacionada com o quê? Com o paciente sendo analisado na dinâmica. Não só na estática. Ou seja, o que é comum às vezes? Morde. Olha a mordida. Tá tudo certinho, encaixadinho. Tá em classe 1. Show. Tchau. E aí, a gente pede para os pacientes fazerem um movimento. Arrasta para a direita, arrasta para a esquerda, arrasta para frente. E você faz isso repetitivamente e filma de frente, de ladinho, do outro. Guarda essa informação. E aí, Amanda, entra o arco facial. Por que o arco facial é importante? O arco facial é importante porque ele vai dar um posicionamento tridimensional na maxila. Quando você tiver com o articulador olhando para ele, assim, de frente para ele, se a linha média estiver desviada no articulador, porque na boca também tá. Bom, então aí já muda de figura, né, o uso do articulador, porque se eu usar aquela mesinha de camper para montar o meu modelo superior, ela tem as linhas, né, então eu já posiciono a linha média do modelo na linha média ali da mesinha. Então, pronto. Primeiro ponto. Eu estou falando da linha média, que é uma coisa fácil de enxergar a diferença. Outra coisa, se você tem o plano oclusal inclinado, ou seja, vamos imaginar primeiro de esquerda para direita, sim. No arco facial eu consigo captar essa alteração de plano. No plano de camper. Não, você não reproduz. Se o plano oclusal estiver inclinado no sentido mesial ou para cima ou para baixo, o plano está assim, né? O plano oclusal está inclinado para baixo, por exemplo, no plano de campo você não consegue reproduzir. No arco facial você produz. Então, a gente já começa a entender porque se você usava antes essa montagem só com plano de camper para tratar o seu paciente, você poderia imaginar, bom, se o paciente tem algum desvio, eu estou corrigindo. Eu estou executando aqui um tratamento. Mas se você está usando para diagnóstico, você tem que enxergar o paciente como ele realmente é, com as suas inclinações e com os seus desvios. Porque cada inclinação dessa, Amanda, vai ser relevante na hora da análise dos movimentos. Então, a primeira mudança clara de paradigma, para quem odeia o articulador, olha só, eu estou falando do paciente sem levar anestesia, sem nenhuma broca na boca. Você vai montar o articulador, não é que depois está tudo preparado, não. Também, né? Também. Mas você vai montar o paciente no articulador,
na primeira consulta que ele for lá. Olha que mudança. Parece uma coisa boba, mas faz uma diferença gigante. Porque a partir do momento que você tem um articulador na sua mão, montado no diagnóstico, depois da montar, quando chegar nessa fase do final e o paciente e o profissional for executar, ele já passou por todo o processo de desenvolvimento, chegar lá vai estar tudo mais fácil. Tá, mas até aí você ainda não me convenceu. Por que eu vou gastar o meu tempo na primeira consulta para montar o articulador, para ver esses movimentos mandibulares, se eu posso, na primeira consulta, fazer a filmagem, como você sugeriu, eu vejo a mandíbula em movimento, vejo se o paciente tem as guias, eu consigo ver isso também na clínica. Para que eu vou fazer isso no articulador? Agora vem o pulo do gato, que eu chamo de pulo do tigre. Quem me acompanha sabe o que é o pulo do tigre, porque tem muito curso que dá o pulo do gato como uma grande sacada, né? Eu gosto de dizer que essa sacada que eu vou falar agora é o pulo do tigre, é uma parada que muda o jogo, porque até então, realmente, se você pega esse paciente e monta em MH, na máxima, você pega um registro de cera, manda ele morder, usa o arco facial, beleza, mas usa o plano de cera, ou um óculo flash, o que for, registra e monta, você tem razão. Eu não tenho muitas diferenças do que eu estou vendo. Está reproduzindo o que está na boca. Está reproduzindo o que está na boca. Já é melhor do plano de Camper, na minha cabeça. Ok. Mas ainda, em termos de diagnóstico, talvez você consiga ver os movimentos, porque você consegue olhar de trás para frente, tudo. Ok, você tem uma melhora de visão, você consegue ver as cúspides palatinas, linguais, como é que elas estão se relacionando. Ok, mas tem um detalhe, que é o pulo do tigre, para a galera entender. Que é o seguinte, quando você vai montar o superior, você vai usar o arco facial. Ok. E para montar o inferior, o que a gente precisa usar? Na verdade, a gente tem que usar um dispositivo que faz com que essa mandíbula, Amanda, encontre uma posição que eu chamo de segundo eu. Tá? Esse segundo eu, não vai dar para explicar tudo aqui hoje nesse podcast, mas é o que algumas pessoas chamam de RC funcional. Ou então é um ponto, a mandíbula, é um ponto onde é uma posição onde essa mandíbula, ela em algum momento durante a parafunção, ela consegue reproduzir esse movimento, essa posição, e faz ciclos de tentativa de adaptação dessa posição se for diferente da máxima. Resumindo, quando você monta o articulador usando o Jig-Pua, é só o Jig-Pua? Não, não é só o Jig-Pua. Quem não sabe o que é Jig-Pua, é um dispositivo que é um platô com um ponto anterior, que você deixa todos os dentes posteriores sem toques, só um toque anterior bem no centro da mandíbula, e os músculos vão direcionar a posição ideal dessa mandíbula, sem interferência de nenhum dente. Só musculatura e articulação. E na briga de dente, articulação e músculo, quem ganha é o músculo. O músculo se adapta, o músculo cresce, diminui, atrofia, hipertrofia, o dente lascou, quebrou, já era. A articulação tem até como se ela se adapta, mas ela sofre muito mais. Então quem ganha sempre é o músculo. Então olha só. Então essa é a sacada. Esse é o grande lance do diagnóstico. É você enxergar além do exame clínico. Então, quem aprender a usar o articulador, tá? Quem aprender a usar o articulador, e isso a gente vai estar mostrando intensamente durante nossos eventos online, nossos cursos online que a gente tem gratuitos mesmo, Amanda, a Maratona por Passo Nível, Semana dos Oclusão, não sei o que você vai estar aí prestes a participar na época que estiver escutando esse podcast. Mas nos nossos eventos ao vivo, online, que a gente ensina tudo isso, a gente mostra exatamente como executar esse procedimento, como você monta o Jig-Pua e principalmente as diferenças de diagnóstico. Ou seja, se você usava o articulador com trauma, porque na faculdade não era útil, entre aspas, ou quando era útil não era eficiente porque você mandava para o laboratório e montava, ou então você só pensava que era para casos complexos ou prótese total, ou seja, você tinha uma limitação de indicação, e você usava só para o final, ok, seja bem-vindo à nova geração de profissionais que procura reabilitação.
Então, a gente está começando a entender que existe uma outra posição da mandíbula, né, que não é aquela guiada pelos dentes. Existe uma posição guiada pelos músculos e é essa posição que a musculatura guia a mandíbula na hora da parafunção. Então, aí está toda a diferença, né? Aí está a importância de você enxergar essa outra posição da mandíbula e aí sim o seu diagnóstico vai estar muito mais rico. É isso aí. Então, assim, eu acredito que as pessoas que estão nos escutando, se você ainda tem algum tipo de resistência para montar no articulador, seja por qualquer motivo, porque só um detalhe que eu quero salientar aqui, Amanda, é o seguinte, em relação ao articulador. No meu consultório, onde nós trabalhamos, né, a gente trabalha com alta tecnologia. Eu sei que você trabalha com alta tecnologia, eu trabalho com alta tecnologia. O que significa a gente trabalha, só para vocês entenderem? Eu trabalho... bater na mesa, né? Tá bom. Eu vou tentar não bater na mesa. A produção talvez pra gente não bater na mesa. Fazer assim? Tá bom, não vou fazer, vou tentar. Beleza? Como é que tá aqui no Instagram? Depois você não foi aí. E aí? 13 pessoas. Aí, galera tá escutando. Então, olha só. Voltando aqui. A gente trabalha com muita tecnologia. Certo? E o detalhe é que eu poderia estar aqui junto com você falando para a galera usar tomografia, associado com escaneamento facial, associado com escaneamento dentário. Aí eu tenho um articulador perfeito, que eu pego tomografia, escaneamento da face, fotografia. Que é muito legal, é lindo, né? Assim, dá vontade de fazer sempre. E todos. Assim. E a Amanda, a gente tem casos juntos, né? Tem casos que ela no consultório dela e eu no meu. A gente trabalha com isso. E aí, por que então eu estou falando do articulador? Porque eu quero que as pessoas entendam que o articulador semiajustável, ele é um dispositivo democrático, qualquer profissional de qualquer especialidade pode ter. Ele é um dispositivo barato, proporcionalmente para o que ele vai oferecer, extremamente ridículo o investimento que tem que se fazer para poder comprar o articulador. E os materiais que se utiliza para montar o articulador são materiais do dia a dia. Ou seja, é gesso, acrílico, silicona, material de moldagem. Ou seja... Não tem dificuldade, né? Não tem nenhum material. Fala assim, nossa, eu vou ter que agora... Agora eu não consigo, não tem esse material. Como por exemplo, vamos falar aqui bonito do articulador full digital. Cara... E a gente, inclusive, na maratona, nós vamos falar do articulador full digital. Ou seja, nós vamos mostrar casos onde a gente montou todo o panorama, a gente montou o articulador e fez tudo tem que ser feito, só que o paciente, né, nesse caso, não precisou montar o articulador. Só que eu tenho certeza que 0,01% dos dentistas que vão ter condições de fazer isso. Enquanto que isso que a gente está propondo de usar articulador vai ter muito mais repercussão. E Marcos, e aí eu trouxe aqui para você uma pergunta de uma aluna nossa do Sparkle, que ela já sabe dessa importância do diagnóstico, já conhece essa posição ortopedicamente estável, fisiológica da mandíbula, montou o seu paciente para o diagnóstico, fez o diagnóstico direitinho, enviou esse articulador com os modelos montados para o laboratório e na hora que retornou, ela pediu o enceramento para o laboratório e na hora que o enceramento voltou, ela achou estranho, porque ela tinha visualizado uma relação de maxila e mandíbula na hora do diagnóstico, enviou para o laboratório fazer todo o enceramento e quando voltou ela achou que estava muito diferente. Falou assim, não, essa não era a relação da maxila com a mandíbula, parece que a mandíbula estava numa posição diferente. O que será que aconteceu? Então, aconteceu alguma falha de comunicação aí no laboratório. Ela perguntou isso pra gente. Você acha que pode ter, assim, uma falha? O que a gente pode fazer para evitar essa falha de comunicação? Isso aí é uma coisa bem legal. O uso do articulador, quando usa de forma adequada, você tem uma evolução do planejamento. Nós incentivamos muito os dentistas fazerem o seu planejamento. Por mais que ele
terceirize para ficar bonito um ceramento para o laboratório, ele tem que aprender a fazer o seu planejamento, o dele, né? O seu próprio planejamento. Provavelmente aí deve ter, num caso como esse, onde o enceramento veio diferente, faltou uma direção dela se posicionar como que ela gostaria que aquele caso fosse resolvido. Então, assim, o sonho de qualquer protético, de qualquer laboratório, é que o dentista fale o que ele quer. Estou batendo aqui, né? Fale o que ele quer para que o laboratório só execute. Eu tenho certeza que isso é o detalhe que vai fazer muita diferença. Então, para as pessoas que estão, para os dentistas, os laboratórios que estão trabalhando com com reabilitação, seja reabilitação cerâmica ou seja reabilitação em resina, esse direcionamento do dentista em se posicionar como ele quer o planejamento, como ele quer o tamanho dos dentes, qual a relação que ele quer, como que a guia canina tem que ser, como por exemplo longa e suave, não pode ser muito fechada nem curta, né? Não pode ter toque nos dentes posteriores. Então, existe uma série de observações que o dentista tem que se impor na hora de fazer o planejamento. Quando isso não acontece, essa falha ela pode existir. Então, o primeiro ponto que eu vejo para que você maximize o uso do articulador para comunicação é você usar para o diagnóstico. Diagnosticou, você saber, porque quando você diagnostica, você tem mais noção, por exemplo, eu vou ter que acrescentar, vou ter que excluir, vou ter que movimentar, existem umas regras. Você enxergou o problema ali, fez seu diagnóstico, você já tem uma ideia de como resolver aquele problema. E quem não tem ideia, nós vamos falar nos próximos episódios como resolver esses problemas. O fato é que dá para resolver e você tem que direcionar. Se você não direciona, então a gente parte de uma ideia de usar o articulador. No final, né, assim, depois que você já deu o seu diagnóstico clínico e tal, a gente estava acostumado a usar o articulador só no final para mandar para o laboratório executar algum trabalho, e agora a gente está pensando no articulador primeiro para diagnosticar e depois para planejar e se comunicar com o laboratório, não é? E assim, e aí, continuando esse caso da aluna, depois ela contou qual foi a falha ali na comunicação. Eu achei muito interessante, porque ela montou os modelos do seu paciente no articulador, nessa posição que ela achou com o dispositivo, né, com o Jigpua, e mandou para o laboratório fazer esse planejamento, esse enceramento. E o laboratório recebeu aqueles modelos naquela posição tão diferente, né, parecia que maxila e mandíbula não se encontravam, e ele simplesmente tirou aquela montagem dali e montou na charneira. Não, aqui eu sei que eles estão se encaixando, ela encaixou errado, devia estar errado. Então aí está a importância do dentista aprender também a planejar no seu articulador e mostrar para o seu laboratório, olha, eu quero que você execute o enceramento nessa posição aqui, essa posição aqui que eu quero trabalhar. É exatamente isso, ou seja, o dentista se posicionar, porque senão o laboratório pode pensar que está montado errado. E muitas vezes ele reclama que está montado errado. E sendo que, na verdade, o que o dentista está mostrando é que ele está indo além do que está na boca. Ou seja, ele está enxergando outras coisas que vão além disso. E depois que o laboratório entende isso, e ele valoriza, ele vê, sabe o que ele vê acontecendo? E tem centenas de relatos dos nossos alunos, que aí as repetições diminuem. As questões de ter que ajustar muito na boca diminuem, porque você tem controle do planejamento, você não terceiriza mais o planejamento, a partir do momento que você tem essa decisão ali de tomada de usar o articulador de forma adequada, então você tem esse controle. Então, e todos esses relacionamentos aqui levam a ter um resultado melhor depois do tratamento executado. Então, olha quantos ganhos a gente tem. A gente enxerga melhor, consegue planejar melhor os nossos casos, consegue se comunicar melhor, tanto com o paciente, né? Que você faz um diagnóstico tão assertivo, tão claro, né? Quando a gente diz assertivo, é porque é muito claro, não, né? Que a gente falou que a comunicação com o paciente. É que a gente pode usar o articulador, a gente usa o articulador para mostrar para o paciente
justificar por que está dando problema. Pessoal, quando a gente enxerga, né, o paciente nessa outra posição no articulador, fica tão claro aquele problema. Às vezes ele aparece com alguns sinais clínicos que você não consegue explicar no seu exame clínico, né? Mas por que esse meu dente está quebrando? Por que essa resina solta? E você fazendo o exame clínico não consegue explicar para ele onde está o problema. Quando você monta no articulador, nessa posição fisiológica da mandíbula, você enxerga o problema de maneira tão clara e consegue mostrar para o seu paciente, olha, o problema está aqui, porque a sua mandíbula faz tal movimento e aí bate aqui, e aí causa esse tipo de problema, e o paciente entende e aceita a sua proposta de tratamento de uma maneira muito mais tranquila. Ou seja, a gente pode até dizer que grandes chances de aumentar a capacidade financeira da clínica. Com certeza. Porque eu gosto de dizer, a gente pode encerrar. Já deu quanto tempo aí, produção? 41 minutos. Ótimo. E a gente já pode começar a encerrar aí esse episódio dizendo o seguinte, que para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, que o nosso negócio chamado odontologia tem um coração e um sangue. O coração do negócio é o diagnóstico. Se você olha para o paciente e consegue enxergar um tratamento, você consegue bombear um oxigênio. Se você olha para o mesmo paciente e você consegue enxergar 10 problemas, e eu não estou falando de inventar. Enxergar. 10 problemas que ele quer que você enxergue. Sim, o paciente, ele fica quer, eternamente agradecido por você. Ele vira e fala assim, olha, eu quero não quebrar mais dentes, o que eu faço? Escovar e passar a vida dental não está mais adiantando. Às vezes a gente vira até vidente também, né, Marcos? Consegue prever o futuro. Nós vamos fazer um podcast só de prever o futuro. E aí, o que acontece? Se você enxerga 10 problemas, você aumenta a sua capacidade de bombear oxigênio como se fosse 10 oxigênios. Ou seja, a cada inspirada que você tem, que é o paciente chega no seu consultório, você consegue captar mais oxigênio e bombear mais oxigênio para todo o sistema que é o seu negócio, a odontologia. Seja você sozinho no consultório, seja você com uma clínica. E aí vem o seguinte, não adianta ter esse oxigênio e não souber distribuir esse oxigênio de forma adequada. Ou seja, aquela pessoa que tem uma grangueira na perna, tem um problema, que não consegue circulação. Ou seja, o cara respira, o coração bate, só que não distribui e você acaba, às vezes, matando numa especialidade no sentido figurado, é óbvio, né? Então, assim, e aí, o que é o nosso sistema circulatório, ou o sangue do nosso negócio, é o planejamento. Porque quando você planeja de forma adequada, você sabe o que tem que fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo funciona em sintonia. E essa sintonia fina vai fazer com que o seu relacionamento com a sua equipe, até mesmo a sua secretária, às vezes você trabalha sozinho, mas você vai ver no olho da sua secretária aquele olho de, cara, a doutora é fera, ela sabe resolver. E a mesma coisa acontece numa equipe grande, onde você tem vários profissionais e você começa a alimentar todo o seu sistema de indicação, enxergando melhor, planejando melhor. Então, assim, se você tem trauma de articulador que está nos escutando, o recado é o seguinte: você tem muito a ganhar ao fazer amizade com ele. E essa frase que você falou agora, o sabe resolver, ela é muito marcante, porque quando você usa o articulador para diagnosticar, você olha, você deixa de olhar o articulador como aquela ferramenta que você odiava e você passa a enxergar como uma ferramenta que te traz segurança, porque com ele você sabe resolver. Você está vendo ali o problema, não, isso aqui eu sei porque está acontecendo, eu sei explicar agora para o meu paciente qual é o problema dele e agora eu sei resolver. E tem um detalhe. As coisas ficam claras. Tem um detalhe também, tá? Quando a gente fala saber resolver, não significa que você precisa saber fazer tudo. Não significa que é você que vai executar. Então, é muito interessante saber isso. Por quê? Porque quando você planeja... Porque, para pensar, Amanda. Quantas pessoas você conhece que sabem preparar bem? Várias. Muitas. Que sabem moldar bem? Sabe fazer um canal bem feito? Muitas. Que sabe cimentar, usando todas as técnicas de cimentação adesiva exigem. Graças a Deus estamos muito bem preparados tecnicamente. Agora,
Quantas pessoas você que está nos escutando conhece, que sabe fazer um planejamento assertivo, um planejamento adequado, sabe? Com começo, meio e fim, a equipe se comunicando. Poucos. Então, assim, inclusive eu tenho vários alunos que hoje trabalham só planejando casos. Eles praticamente não atendem mais. Eles ficam só recebendo as consultas, fazem o planejamento e entrega para a equipe fazer. Ou seja, ele faz o tal do, entre aspas, o que algumas clínicas chamam de orçamentista, né? Quem que não quer um profissional desse? E alguns, sabe o que eles fazem? Eles ganham porcentagem em cima daquele fechamento daquele negócio. E ele nem precisa executar. Então, se você conhece alguém que tem uma clínica, você pode, inclusive, aprender. Não, eu sou recém-formado, por exemplo, e eu não tenho um diferencial ainda. Por quê? Porque o preparo, essas coisas, por mais que tenha teoria, exige técnica, mas exige prática. O planejamento exige prática. Só que, olha só que interessante, se a pessoa pega para planejar um caso usando articulador, um caso complexo, certo? E ela pode treinar 10 vezes no mesmo caso. Ou seja, como se fosse 10 pacientes, enquanto que quantos pacientes difíceis, casos complexos aparecem no consultório de quem está começando? Poucos. E o maior erro é tentar aprender justamente quando o cara precisa. Ou seja, um paciente que está lá para te pagar, para fazer um caso complexo, e você vai treinar nele? Você tem que treinar antes. Tem que estar preparado antes. E é isso que eu acho que é o que a gente pode fechar. Ou seja, se você tem trauma com o articulador, eu acho que depois desse podcast, na pior das hipóteses... Eu acho que pelo menos, né, criou uma curiosidade. Você vai olhar para ele com outros olhos. E depois que você escutar os outros podcasts e tudo, eu acho que você vai querer comprar ele de volta. Vai ligar para a pessoa que você vendeu e vai falar, eu quero ele de volta. Eu pago o dobro. Ele te faz ver, né, o que o exame clínico não te mostra e faz você planejar tratamentos que você não planejaria sem ele. E é isso mesmo que o Marcos falou. A gente consegue... ele falou do orçamentista, né? Quem prefere um orçamentista que enxerga pouco, que vai passar um orçamento de uma coroa, e aquele que enxerga muito e vê que o paciente tem várias necessidades que o outro não viu. E consegue fazer tratamentos mais extensos, mais rentáveis, e para o paciente vai receber muito mais saúde dessa maneira. E tem um detalhe, que nesses momentos, você ter uma explicação objetiva e clara para os pacientes que estão com medo de ir ao dentista e estão com medo de investir em tratamentos, isso vai ser muito relevante. O paciente sente a segurança que você tem na hora de explicar. Então, assim, se você quer, então... se diferenciar agora, eu posso te dizer, primeiro, faça alguma matrícula do Maratona para o próximo nível, da Semana da Oclusão, o que estiver rolando no nosso canal, né, Amanda? O que estiver rolando, faça a matrícula. Normalmente o evento é gratuito, então você entra para o evento gratuito, participe, porque lá a gente vai mostrar isso na prática. E você vai poder desfrutar de uma odontologia bem mais prazerosa. E vai amar seu articulador de novo. Ou pela primeira vez. Ou pela primeira vez. Então, muito obrigado para você que está aí nos escutando. Esse é o nosso podcast, segunda temporada. Aproveite os próximos episódios e fica ligado aí que tem muita coisa boa por vir. Com certeza. Obrigada, Marcos. Obrigado, Amanda. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.